Galera Vascaína, aqui é Humberto Silva do canal Crônica Vascaína. Rapaziada, curte, comente, compartilhe, dá essa moral, se inscreve, tamo junto. Rapaziada, o canal tá buscando 500 inscritos, então dá essa moral aí, valeu, se inscreva, é de graça, Vascaíno ajuda Vascaíno. E todo tema que eu levantar aqui, pessoal, coloca a opinião de vocês aí, vamos interagir, é canal de resenha, é canal de torcedor, beleza? Então eu trago os temas aqui para levar conhecimento de todos, a gente discute em cima desses temas. E vamos que vamos, para a gente manter todo mundo inteirado aí, a gente saber o que acontece no nosso Vasco da Gama. E é isso, beleza? Vascão passou de fase no basquete, tá amassando. Então eu trouxe um vídeo aí, vamos que vamos. Uma campanha muito equilibrada, muito forte, surpreendeu os times da parte de cima da tabela, vacilou em alguns momentos, é bem verdade. Demorou para engrenar, mas quando engrenou fez uma ótima campanha, bateu o Minas Tênis Clube, inclusive, e vai ter casaca. Vamos ouvir. Aí o casaca em São José dos Campos. O time do Vasco tá em tudo quanto é canto, impressionante. E essa sintonia com o jogador dentro de quadra. É isso aí, em todo lugar que o Vasco vai, o basquete, o futebol, tem torcedor vascaíno. Em qualquer lugar. Vasco é gigante. Então é isso aí. Vou diminuir aqui para ler para vocês. Né? Festa no basquete. Se no futebol as coisas ainda não estão indo bem, no basquete é só alegria. O Gigante se classificou para as quartas de final do NBB ao levar a melhor na série contra o São José. E time e torcida fizeram essa linda festa com direito a casaca. E fora de casa, hein? O Vasco é enorme. É isso aí, rapaziada. O Vasco representando no basquete, no Sub-20 e no Sub-17 também, né? Aí o Sub-20 dessa vez empatou com o Botafogo, mas a gente não esqueceu, né, que fechamos a Flá TV, né? Aquela goleada que o Vascão deu. Eles desistiram até de transmitir os jogos do Sub-20, dizendo que, aliás, com a alegação que melhor não transmitir para não queimar as pratas, os crias, né? Mas é isso, rapaziada. Agora já falando sobre técnico, é o seguinte: em entrevista aos canais podcast Cruz Maltina e BTV Esporte, antes do embarque do elenco do Vasco rumo a Brasília, o presidente Pedrinho confirmou que negocia a contratação do técnico Fernando Diniz. E é o seguinte, abre aspas aí para ele, porém eu estava lendo aqui, vi que tem alguns erros, vou tentar ler aqui de uma forma que todo mundo compreenda. Abre aspas aí para ele, com relação ao treinador, assim que a gente fez o desligamento do Carille, a gente entrou em contato com o Diniz e staff do Diniz para que a gente pudesse começar a negociação. Então, a gente está em processo de negociação com o Fernando Diniz. Se você perguntar quantos por cento para fechar ou não, né, isso aqui eu já adequando porque tem um erro aqui. Isso não existe, é recente, pois eu respeitei e sempre respeito o treinador que está no cargo, para assim que sair a gente ir para uma outra direção. Então a conversa está nesse pé com o Fernando Diniz, iniciando uma negociação, pode ter um desfecho positivo, pode não ter, e aí quando tiver uma situação muito mais clara sobre o treinador, a gente volta a falar, disse Pedrinho. Enfim, sempre é uma novela, né? Sempre é demorado, não tem praticidade para nada no Vasco da Gama. E é o seguinte, a página aí, O Nosso Vasco, trouxe essa questão aqui. Pessoal, a gente sabe que é canal de torcedor, é resenha, então eu trago aqui as situações e a gente avalia se procede, se não procede, se cabe, se não cabe, enfim. Então é o seguinte, ó, Felipe pode ser expulso do Vasco? Tá aqui, ó. Parágrafo 7 do artigo 47 do capítulo 7 do Estatuto, que delibera sobre os poderes. Caso
incorram em ato de gestão irregular ou temerária, os dirigentes eleitos ou nomeados serão imediatamente afastados pelo período de 5 anos. Ou seja, como diretor nomeado para a pasta de futebol, Felipe Loureiro jogou contra o próprio patrimônio, um dia depois de a diretoria ter anunciado em balanço que a dívida do clube já ultrapassa 1 bilhão e 100, no mínimo, faltou zelo. Enfim, aquela coletiva dele, né, que ele falou sobre o Capasso e pegou mal demais, foi desastroso, né? Mais uma situação aqui, ó. Conselho de Beneméritos do Vasco faz solicitação à gestão Pedrinho exigindo esclarecimento sobre o balanço financeiro da SAF. Através do presidente do conselho foram solicitadas algumas explicações. A ausência de parecer do Conselho Fiscal, a ausência de auditoria, a ausência de detalhamento sobre as operações financeiras, atualização sobre os cargos atuais do Conselho Fiscal, alerta sobre as penalidades e consequências possíveis em caso de um balanço ilegal, enfim. Esses pontos aí. E aí vamos ver cenas dos próximos capítulos, né? Se procede, se não procede, se cabe, se não cabe, enfim. Vamos ver isso aí. E tá aí o Capasso. E é o seguinte, o espião vascaíno, né, trouxe essa situação aí. Advogados de Capasso já preparam ação contra Vasco e Felipe por danos morais, humilhação e constrangimento no exercício do trabalho. Pessoal, situação complicou, hein? A arrogância do Felipe, Pedrinho, Marcelo Santana acaba que tá afastando todo mundo e tá causando um caos, tá piorando a situação do Vasco. Aí agora, além de ter uma situação financeira complicada, agora tem também essa questão aí de falta de paz, né? Falta de harmonia. Apesar de que o Breiler trouxe essa questão aí que o Vasco teve recorde em arrecadação, né? E tá fechando em déficit, enfim. Vamos ver, né? O pessoal que tá acostumado a acompanhar aí, o pessoal que é advogado, que é contador, né? Deixar para eles essas questões aí para emitir esse tipo de opinião. Inclusive, para a gente emitir certo tipo de opinião, a gente tem que ter conhecimento, né? Tem que saber o que está falando para também não cometer injustiça. Então, é isso aí, olha só. Questão de jogador. Além de Eric Marcos, quem trouxe foi o Vene Casagrande. Tá? Além de Eric Marcos, outro cria do Vasco deve ser vendido em breve. Um meia JP, destaque no Avaí. Tem a opção de compra de 1 milhão de euros por 50% dos direitos econômicos. O Avaí, os bastidores, já indicou que, ao término do empréstimo, deseja exercer a cláusula, beleza? A cláusula de preferência aí de compra, né? Execução de compra caso, até o fim do empréstimo, o Vasco receba a proposta de venda de outro clube e tope negociar, o Avaí tem direito a 10% de taxa de vitrine. Rapaziada, tô lendo devagar e tudo mais, tô com a dor de cabeça aqui, tá bravo. A situação tá... Mas é isso. Estão finalizando aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Não, é isso aí. Então vamos acompanhando aí, né, o que vai acontecendo no Vasco, e é bom que a gente sempre expõe a nossa opinião também, né, com todo respeito e também com responsabilidade para não cometer injustiça, mas, entendeu? Temos que demonstrar que estamos ligados e que a gente quer, né, que mude. A gente quer que esse cenário todo mude, que a gente não aguenta mais tá nessa sofrência em mais de 20 anos aí, nesse imbróglio aí, né? Muitos anos sem título.
E esse tipo de contratação aí, você vê que Eric Marcos é vendido barato, o JP também, e a gente gasta 10 milhões num Jean David, gasta 10 no Maxime, né, um Lloyd Augusto. Não estou entendendo, a base vende a troco de banana, com a facilidade de uma hora para outra. De repente é vendido. E a gente precisando de jogador. Aí vai me dizer que o Jean David é melhor do que o JP. Né? O Maxime, o Lloyd Augusto é melhor do que o JP. Né? Eric Marcos, Leandrinho, o Barros, né? Pulverizando todo mundo. Pulveriza todo mundo e com uma facilidade tremenda. E não tem transparência. A gente não sabe como é que está sendo feito isso. É muita arrogância, muita falta de transparência. É muita falta de respeito com o torcedor. Né? E o Pedrinho está caindo a cada dia mais no conceito dos torcedores, principalmente depois do Marcelo Santana vir falar que o torcedor que não entende o que ele faz não tem caráter, né? Que o torcedor que tem caráter vai entender o processo. Que absurdo é esse? O cara tem meia hora de Vasco. A gente tá aí 30, 40, 50 anos aí acompanhando o Vasco. O cara chega ontem mesmo, sem experiência nenhuma no cargo, fazendo merda atrás de merda e mete uma dessa. O Pedrinho não vem repelir, não fala nada. Aí Felipe faz merda anteontem, né? Na coletiva. Ele também não fez nada. Tá uma bagunça isso aí. Tá uma bagunça. E é uma arrogância tremenda, todo mundo ali. E o Pedrinho tá perdendo a credibilidade, né? A cada dia que passa. Infelizmente aí, o cenário é esse. Então é isso, rapaziada. Tamo junto, muita fé. Forte abraço e saudação vascaína. Essa rima aqui só tem 10 segundos. Deixa o like e se inscreve e manda pra todo mundo.